Olá, bem-vindos! No vídeo de hoje vamos explorar um método fascinante usado para descobrir a idade de objetos arqueológicos e fósseis, a datação por carbono. Ao utilizar o carbono 14, podemos desvendar segredos do passado. No vídeo de hoje, vamos explorar o fascinante papel da datação por carbono na física e descobrir como essa técnica revolucionária contribui para nossa compreensão do universo e dos fenômenos físicos. Você sabia que o carbono 14 está presente na atmosfera e nos organismos vivos? Isso mesmo! O carbono 14 é absorvido pelos seres vivos durante a respiração e a alimentação. O carbono 14 é um isótopo radioativo do carbono presente na atmosfera terrestre. No entanto, o carbono 14 é instável e começa a decair após a morte do organismo. O isótopo radioativo do carbono vai passar por decaimento radioativo ao longo do tempo. Esse processo segue as leis da física nuclear, permitindo-nos medir e quantificar o decaimento de carbono 14 para determinar a idade de amostras antigas. A história da datação por carbono remonta nos anos de 1940, quando o físico norte-americano Willard Libby desenvolveu a técnica de datação por radiocarbono. Libby percebeu que os seres vivos absorviam carbono 14 da atmosfera durante a vida e que esse isótopo radioativo se degradava ao longo do tempo. Ele propôs então usar a taxa de decaimento do carbono 14 para determinar a idade de objetos. Medimos a quantidade de carbono 14 remanescente em uma amostra para determinar a sua idade. Quanto menos carbono 14 encontrarmos, mais antigo é o objeto em questão. Equipamentos e técnicas avançadas são utilizadas para realizar a datação por carbono. É utilizado um método chamado datação por radiocarbono, no qual é medido a quantidade de carbono remanescente em uma amostra. Com base na taxa de decaimento, podemos determinar a idade do objeto. Equipamentos avançados, como espectrômetros de massa, são utilizados nesse processo. A datação por carbono tem um papel importante na astrofísica e na cosmologia. Ao analisar a quantidade de carbono 14 em amostras espaciais, como meteoritos ou materiais extraterrestres, podemos inferir informações sobre a sua idade ou até mesmo a formação do sistema solar. Isso nos ajuda a entender melhor a evolução do universo. A datação por carbono também tem contribuições significativas para a física de partículas. Através da análise de amostras de carbono provenientes de aceleradores de partículas, os cientistas podem estudar a produção e a taxa de decaimento de partículas subatômicas, contribuindo para o nosso conhecimento da estrutura fundamental da matéria. A arqueologia nuclear é outra área em que a datação por carbono desempenha um papel crucial. Além de determinar a idade de artefatos antigos, a datação por carbono permite rastrear a proveniência de materiais arqueológicos e estudar a migração de povos antigos com base na análise de isótopos de carbono encontrados em tecidos orgânicos. Após o desenvolvimento inicial da técnica, os cientistas trabalharam para aprimorar a precisão e a sensibilidade da datação por carbono. Melhorias na técnica de amostragem, preparação de amostras e detecção permitiram refinamentos significativos ao longo dos anos. No entanto, a datação por carbono tem suas limitações. Ela só é eficaz para objetos com menos de 50 mil anos, pois a quantidade de carbono 14 remanescente em materiais mais antigos é muito pequena para ser detectada.
Para esses casos, outros métodos de datação podem ser utilizados, como a do urânio-chumbo. Além disso, fatores como contaminação e preservação inadequada também podem comprometer os resultados da datação. A datação por carbono trouxe uma revolução para a arqueologia e antropologia. Pela primeira vez, os cientistas puderam atribuir datas precisas a artefatos antigos e esqueletos humanos, estabelecendo uma cronologia mais precisa para eventos históricos e evolução humana. A técnica permitiu a conexão entre diferentes culturas e civilizações ao longo dos séculos. Dessa forma, aqui estão algumas curiosidades para deixar você ainda mais intrigado. Graças à datação por carbono, descobrimos a idade das famosas pinturas rupestres na França, estimadas em cerca de 17 mil anos. A datação por carbono desempenha um papel crucial na arqueologia, antropologia e estudos paleontológicos. Com sua ajuda, podemos compreender melhor a história humana e o desenvolvimento das civilizações. A datação por carbono também desempenhou um papel muito importante na paleontologia e na geologia. Ao datar fósseis e restos de plantas, os cientistas puderam reconstruir a história da vida na Terra e entender a evolução das espécies. Além disso, a datação por carbono permitiu estabelecer a idade de depósitos geológicos, ajudando na compreensão histórica geológica do nosso planeta. Além disso, descobertas recentes revelaram a presença de pigmentos vermelhos em pinturas rupestres de até 40 mil anos, ajudando a reescrever nossa compreensão sobre a arte pré-histórica. A datação por carbono ainda desempenha um papel essencial na física, desde a astrofísica e cosmologia até a física de partículas e a arqueologia nuclear. Essa técnica nos permite desvendar a idade de objetos e amostras antigas, contribuindo assim para nossa compreensão do universo, da evolução e da história humana. A datação por carbono ela é uma ferramenta valiosa para cientistas e continua impulsionando novas descobertas na área da física. A datação por carbono é uma ferramenta inestimável para a compreensão da história e continua a moldar nosso conhecimento sobre o passado. É isso, pessoal. Até a próxima!